Olá, sejam bem-vindos ao Da Hora, um jornal independente comprometido com a verdade e conectado com você. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa iniciar o Da Hora já na sua companhia. E eu gostaria de falar que eu também já estou na companhia deles, Aécio Tavares e Dr. Djalma Pinto, nosso convidado de hoje, que irá tratar tudo sobre o direito eleitoral. Seja muito bem-vindo, Dr. Djalma. Uma alegria muito grande estar com você e com seus telespectadores. O que os nossos telespectadores podem esperar de hoje? Olha, nós vamos trazer aqui uns temas palpitantes da atualidade. O grande estresse que a nação está vivenciando em relação a esse problema de impressão de voto na urna digital. Aécio? Hoje você pode participar conosco, o nosso telespectador querido, pelo nosso WhatsApp, o número 991810984, né? 981010984, e mandar sua pergunta para o Dr. Djalma Pinto. Tudo que você tiver dúvidas sobre legislação eleitoral, você pode mandar sua pergunta. O Dr. Djalma Pinto é especialista em legislação eleitoral, nosso colaborador. Quero já agradecer aqui o Dr. Djalma, é sempre um prazer, uma honra receber ele aqui e dizer da nossa gratidão de tê-lo como amigo, como colaborador, não só do Da Hora, mas de toda a equipe de jornalismo da TV União Fortaleza. E hoje nós vamos falar muito sobre legislação eleitoral, mas principalmente sobre a questão do voto impresso e sobre essa polêmica aí do presidente Jair Bolsonaro reunido com alguns embaixadores. E aí tem gente até falando em impeachment, ou seja, tem gente falando besteira a respeito do assunto, e nós vamos esclarecer tudo isso aqui com o Dr. Djalma Pinto, porque aqui a notícia é da hora. E enquanto isso, vamos falar em saúde, pois estudos indicam que 24% dos brasileiros não vão ao oftalmologista. Confira. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com 2.088 pessoas revelou que delas 24% não vão ao oftalmologista. Já 70% dos brasileiros afirmam que costumam ir ao oftalmologista e 6% afirmam não saber, não lembrar ou não ter frequência definida. Mesmo que o dado seja minoria, é preciso que desperte a preocupação de todos para os cuidados com os olhos. O oftalmologista Ângelo Porto fala quais os cuidados necessários com a visão no dia a dia. Os cuidados mais importantes são a higienização frequente ou diária dos olhos, que você pode usar produtos à base de shampoos neutros, né, ou shampoos ou produtos mais específicos que são vendidos nas farmácias para fazer essa higienização, né? E a proteção solar, que é o uso de óculos com filtros solares para fazer a proteção contra os raios ultravioleta do sol. O oftalmologista alertou sobre os malefícios da exposição excessiva às telas. O fato da exposição contínua, né, e demorada das telas tem dois prejuízos principais para a visão: o ressecamento dos olhos, né, a falta de lubrificação e a emissão de alguns tipos de comprimentos de onda, principalmente a luz azul, que pode afetar não só a visão, mas também o ciclo do sono e os ciclos metabólicos do corpo. Ângelo Porto detalhou ainda qual a frequência ideal para as pessoas irem ao oftalmologista. O ideal é que seja uma vez por ano, para que você faça não só o exame de vista, mas também o exame clínico oftalmológico, onde é verificada a pressão intraocular, o exame de fundo de olho, que também é muito importante, e através desses exames detectar não só os problemas de visão propriamente, mas também alguns problemas orgânicos que podem ser achados nessas avaliações, como diabetes, pressão arterial e outros. Segundo Cristiane Ramalho, ir ao oftalmologista é uma maneira de evitar problemas futuros. O oftalmologista, a visita, a consulta é muito importante, porque a gente tem que cuidar, principalmente quando é mais jovem, entendeu? Porque as consequências vêm com o tempo, com a idade. E para mim é muito importante. E todos os anos eu venho, ou até menos, tem vezes que eu venho 6 meses para ver o grau da visão e evitar problemas no futuro.
Agora falamos que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as indústrias empregavam 7,7 milhões de pessoas em 2020. Confira. Em 2020, a indústria brasileira compreendia 303.600 empresas com uma ou mais pessoas ocupadas. Essas empresas geraram 4 trilhões de reais de receitas líquidas de vendas e pagaram um total de 308 bilhões e 400 milhões em salários e outras remunerações. Esse resultado envolveu 7 milhões e 700 mil pessoas empregadas no setor industrial. Os dados constam na pesquisa industrial anual Empresa 2020, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o levantamento, as indústrias de transformação concentraram 92,9% do faturamento das empresas industriais no ano de 2020. O segmento de fabricação de produtos alimentícios ocupou a primeira posição no ranking de receita líquida de vendas, com 24,1% do faturamento da indústria brasileira. De 2011 a 2020, esse setor foi o que mais ganhou participação de mercado, com um incremento de 5,9 pontos percentuais, dos quais 3,6 foram relativos especificamente ao período entre 2019 e 2020. Outro destaque foi o setor de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, que em 2011 ocupava a segunda posição no ranking de receita líquida de vendas na indústria e caiu para a quarta posição em 2020, perdendo 4,9 pontos percentuais de participação em 10 anos. Aécio Tavares, o que falar dessa matéria? Olha, eu queria comentar um pouco sobre essa matéria aí, não especificamente sobre isso, o crescimento da indústria, principalmente a indústria de transformação e a indústria automotiva, né, voltando, porque em 2020 teve a pandemia e faltou carro, faltou componentes, e ainda para acabar de completar, aquela indústria fabricante de chip lá do Japão pegou fogo e ficou faltando o principal componente eletrônico. Na maioria das montadoras pararam de terminar os veículos, a fabricação, a produção dos veículos, por conta da falta de alguns componentes, por causa daquela indústria lá que pegou fogo lá no Japão. Mas voltando à matéria anterior, falando sobre visão, sobre problemas com a visão, existe uma perspectiva de alguns oftalmologistas, eu já consultei alguns oftalmologistas, que dentro de 10, 15 anos, 100% da população mundial vai ter que usar lente. Por conta do uso exagerado das telas, celular, smartphone, e por conta do aumento do tamanho das telas de TV, o formato das telas de TV. Mas eu queria alertar para que você, nosso telespectador, desde criança, você tenha o hábito de levar periodicamente seus filhos ao oftalmologista. Porque você pode evitar muitas coisas, não só por causa das telas, não só por causa da exposição à claridade das telas de smartphone, de tablets e de computadores, mas e também por conta de que hoje uma infinidade de pessoas estão trabalhando home office em frente a uma tela. Aumentou muito esse trabalho, os trabalhos considerados teletrabalhos, trabalhos digitais. Mas com relação a muitas outras doenças. Por exemplo, um caso que aconteceu comigo, eu tenho um filho que foi diagnosticado com retinoblastoma. Graças a Deus que o diagnóstico não foi tardio, mas muitos tiveram o diagnóstico tardio, por quê? Porque nunca foi no oftalmologista. Faz aquele exame do pezinho, aí agora parece que, se eu não estiver enganado, existe agora uma lei que tem que fazer o exame do olho, o exame da íris, né, o exame do olho quando a criança nasce. Então, acompanhe desde criança, 6 meses, 1 ano, leve ao oftalmologista, porque você pode evitar um problema futuro. O meu filho perdeu o olho, fez uma cirurgia de enucleação, porque isso foi há 25 anos atrás, nós não tínhamos os tratamentos que tem hoje. Hoje existe quimioterapia aplicada dentro do olho, que evita que seja necessário fazer a enucleação e que se perda 100% da visão. No caso do meu filho, ele perdeu 100% da visão de um olho, por causa do retinoblastoma. Leve seu filho a um oftalmologista, é muito importante ter esse cuidado, porque ele pode diagnosticar várias doenças e pode prevenir várias doenças. E mudamos de assunto e falamos que o vereador de Fortaleza apresentou um projeto de lei para a instalação de semáforos à base de energia solar. Confira.
Foi apresentado na Câmara Municipal de Fortaleza pelo vereador Pedro França o projeto de lei que requer a implantação de semáforos com funcionamento à base de energia solar na cidade de Fortaleza. De acordo com o projeto apresentado pelo parlamentar, os equipamentos devem ser providos de células fotovoltaicas, dispositivo que utiliza a conversão de energia solar em energia elétrica, que será armazenada em baterias próprias para essa finalidade. Segundo Pedro França, o objetivo da proposta de lei é valorizar as fontes de produção de energia limpa, além de gerar economia aos cofres públicos do município e aos contribuintes. Aécio, o que falar desse projeto de lei? Uma boa ideia, né? Já deveria existir há muito tempo. Ultimamente, nesses últimos anos, nós temos muitos apagões nos semáforos de Fortaleza. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já passou por algum semáforo. Esses dias quase que eu atropelava um motoqueiro porque o semáforo estava sem funcionar e eu, como vinha numa avenida, não achei que o cara fosse achar que a vez era dele, né? Mas, felizmente, eu não atropelei. Mas isso já é uma coisa antiga. Ó. E tem um projeto de um ex-vereador de Fortaleza, na época ele era vereador, chamado Alípio Rodrigues, que já contemplava o fato de termos iluminação nas paradas de ônibus à base de placas fotovoltaicas, né? Ou seja, as células de energia solar nas paradas de ônibus e também para os semáforos. Então isso já é antigo, agora um vereador apresenta um novo projeto e eu espero que seja aprovado, que nós tenhamos até economia de energia e teríamos menos semáforos apagados, os famosos apagões de semáforo. Gente, você pode continuar conosco na hora participando pelo 981010984, mandar sua mensagem. Nós vamos para um intervalo, mas quando voltarmos, o doutor Djalma Pinto estará agora esclarecendo tudo sobre eleições, porque daqui até o dia das eleições, todas as sextas-feiras, nós temos essa série falando sobre legislação eleitoral com o nosso querido Djalma Pinto. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o Seu da Hora. Olá, queridos telespectadores, estamos de volta com o Seu da Hora, um jornal independente, comprometido com a verdade e, acima de tudo, conectado com você. Estamos recebendo já seu WhatsApp, pode continuar mandando pelo 981010984 e a gente vai responder suas perguntas, seus questionamentos. Hoje é um dia especial, sexta-feira é o dia que nós falamos sobre legislação eleitoral. Até o dia das eleições, nós vamos estar aqui todos os dias no Da Hora falando, esclarecendo a população cearense, ao cidadão, ao eleitor, sobre legislação eleitoral. E um assunto que a gente quer falar agora, na realidade, a gente quer atender alguns telespectadores pedindo para rever a última aparição do presidente Jair Bolsonaro aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Então foi no último final de semana aqui em Fortaleza e nós da TV União fizemos uma cobertura exclusiva, fomos a única TV a estar dentro do comboio lá do presidente Bolsonaro, da área lá de segurança do presidente Bolsonaro. Nosso repórter Tiago Oliveira estava na garupa do Bolsonaro fazendo todas aquelas imagens. Então, foi no último final de semana, aqui no Ceará, que o presidente Bolsonaro esteve nessa motociata. Nós vamos rever essa matéria aí agora, tá bom? O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, esteve no último final de semana em Fortaleza, onde foi recebido no aeroporto pelo presidente da TV União, José Bardavil, e sua esposa, doutora Mayra Pinheiro Bardavil. Ele desembarcou no aeroporto Velho às 17 horas e seguiu em uma motociata para a praia de Iracema. A TV União foi a emissora oficial e registrou o momento com exclusividade, com um repórter diretamente da garupa da moto do presidente da República, Jair Bolsonaro. Um momento histórico para a televisão cearense. Na ocasião, o presidente falou que o Brasil é o país do presente. Nós oramos no dia de hoje a questão do Auxílio Brasil passou de 400 para 600 reais para atender os mais necessitados. Também dobramos o valor do Vale Gás. Ou seja, sobre a economia e atendimento à população, especial os mais humildes. Está dando certo. Esse é o nosso Brasil. Com responsabilidade, sem esquecer das pautas conservadoras, esquecer da família, contra as drogas, contra o amor, contra a ideologia de gênero. Esse é
mostra ao nosso Brasil que tem tudo para dar certo e vai dar certo. Nós somos um país do presente e não mais, como sempre falou, um país do futuro. Durante a motociata, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, comentou sobre a recepção do povo cearense na sua chegada no Aeroporto Velho de Fortaleza. Bastante caloroso. É mais amigo, vamos dizer, mas aceitação em qualquer lugar do Brasil. E desce lá no sul ou lá no norte, o povo todo está com a gente. Um dos apoiadores do presidente da República relatou a importância dele para o país. A presença do presidente Bolsonaro é mostrar que ele é uma pessoa do bem, né? É uma pessoa de família, é uma pessoa que, de fato, tem Cristo no coração. É o que o nosso país precisa, né? De um homem temente a Deus, conservador e que preserva os princípios da família. Paulo Estevão ficou impressionado com a dimensão da motociata. É muito animado aqui, né? Muita gente, muitas famílias, né? Então realmente é um momento muito acolhedor aqui, né? Com todo mundo. A motociata realmente foi muito grande, né? Milhares de motos, fiquei bem impressionado, né? Não sabia que juntar tanta gente. Tá aí, nós reprisamos aí uma parte das nossas reportagens, das nossas imagens que a equipe da nossa TV União, comandada pelo nosso repórter Tiago Oliveira, fez da motociata do Bolsonaro e destacar a receptividade das pessoas, mas acima de tudo, o que a população do Ceará, o que as pessoas do Ceará enxergam na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, um homem de bem, de família, que preserva os princípios cristãos, temente a Deus, que eu acho que é isso que está em falta no Brasil, é de homens tementes a Deus. E o Bolsonaro, ele é essa figura, ele traz a representatividade dessa figura para a população. Nós podemos verificar isso, atestar isso com as reportagens feitas pelo Tiago, com as pessoas escolhidas aleatoriamente lá durante a motociata. E destacar negativamente que algumas pessoas da imprensa falaram que era meia dúzia de motoqueiros, inclusive se referiu como abestados. E era uma multidão de motoqueiros, porque eu também estava lá, então ninguém vai contar essa mentira para mim. Mas aproveitar que nós estamos falando sobre legislação eleitoral, sobre eleição, está comigo na bancada ele, o doutor Djalma Pinto, especialista em legislação eleitoral. Djalma, uma das perguntas de algumas pessoas, questionamento, é se essa motociata do presidente Bolsonaro, numa véspera de eleição, se tornaria um crime eleitoral. Olha, para existir crime, exige-se uma lei anterior, definindo essa figura típica como uma ilicitude. E essa atuação, essa motociata, ela não é desse período eleitoral, ela é de ano anterior, há tempo que vem ocorrendo, portanto não é uma ação destinada à captação de voto ou a interferir no processo eleitoral. É uma ação já anterior, inclusive, ao ano eleitoral, por isso não existe tipificação alguma na legislação. É possível que nas próximas eleições o legislador ele queira colocar algum limite ou algum disciplinamento nesse assunto, sob a fundamentação de que isso poderia interferir no processo eleitoral. Mas o que é fato, isso é fato público e notório, trata-se de um evento muito anterior ao ano da eleição. Muito bem, doutor Djalma. Um outro questionamento que os telespectadores têm, as pessoas têm, é com relação à queda do preço dos combustíveis, né? E se isso não seria uma medida eleitoreira? Não, isso faz parte de política pública. Quem exerce a governança tem o dever de satisfazer o interesse coletivo. E se você tem um preço elevado que está prejudicando a população, você, como gestor, como representante do povo, como delegado da soberania popular, tem por atribuição utilizar todos os meios possíveis dentro do âmbito da legalidade, com base naqueles princípios da impessoalidade, da publicidade, para alcançar a finalidade pública. Portanto, é uma ação absolutamente legítima. Baixar o preço de qualquer produto, combater a inflação, são ações circunscritas no âmbito da governança destinada à satisfação do interesse coletivo. Doutor Djalma, amém. Pode falar. Tudo bem, pode falar, pode perguntar. Neste período que antecede as eleições, o que pode se configurar uma propaganda ali irregular? Muito bem. Período pré-eleitoral.
o candidato pode, o futuro candidato, ele pode apresentar a proposta de governo, apresentar as razões pelas quais ele vai postular um mandato. O que ele não pode, a lei é enfática, ele não pode pedir voto. Ele só poderá pedir voto, fazer propaganda com esse objetivo a partir do dia 16 de agosto. A partir do dia 16 de agosto. Agora, doutor Djalma Pinto, um assunto polêmico que está repercutindo, principalmente nas mídias sociais, é sobre o encontro do presidente Jair Bolsonaro com aqueles embaixadores lá em Brasília. E aí algumas pessoas estão falando que, propositadamente, o presidente Bolsonaro está tentando enfraquecer o TSE ou está tomando alguma medida que possa gerar um golpe, no caso de ele perder as eleições, e falando algumas coisas nesse sentido nas redes sociais, principalmente. Na sua visão, esse encontro do presidente Bolsonaro com os embaixadores tem algum propósito de futuro golpe ou uma preparação para tipo assim, inibir a oposição no sentido de ganhar a eleição, alguma coisa desse tipo, doutor? Olha, esse é um ponto realmente que é objeto de estresse dentro da sociedade brasileira, inclusive com afirmações de que fragilizaria a República. Nós temos que examinar esse tema com toda a isenção e sem paixão. Por que está ocorrendo essa tensão? Em última análise, um embate entre o Poder Legislativo, Poder Executivo e o Poder Judiciário, que a Constituição ela assegura que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Está havendo harmonia? Houve quebra dessa harmonia? Sim, houve quebra dessa harmonia. Por quê? Qual é o ponto da discórdia? Onde é que está havendo a divergência que tem causado essa tensão? É no tema impressão do voto. O presidente defende, faz tempo que defende, e ele apenas não soube conduzir bem a fundamentação, porque não é o presidente Bolsonaro que defende a impressão do voto, é o parlamento brasileiro. Quem é o parlamento brasileiro? É o delegado da soberania popular. E onde é que está a prova de que o soberano do poder, o povo, exige a impressão do voto? Primeira prova, 1995, após a criação da urna eletrônica, o legislador, para autorizar a sua utilização no processo eleitoral brasileiro, ele condicionou essa utilização da urna à impressão do voto. Onde foi que ele consignou isso? No artigo 18, parágrafo 7º da Lei 9.100, do dia 29 de setembro de 1995. Lá, o legislador exigiu pela primeira vez a impressão do voto. O legislador brasileiro voltou a exigir a impressão do voto numa lei de 2002. Voltou a exigir a impressão do voto numa lei de 2009. Ou seja, nessa época, o Bolsonaro era deputado federal. Nem pensar ainda em ser presidente, nem sonhava. Nem se ele sonhava com isso, né? Então, em 2015, o soberano do poder, através de seus representantes no parlamento, voltaram esses representantes do povo a exigir a impressão do voto. Portanto, 4 leis foram feitas pelo soberano do poder, através de seus delegados, exigindo a impressão do voto. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não aceitou, sob o argumento de que isso quebraria o sigilo, comprometeria o segredo do voto. Então, isso gerou esse estresse, que hoje está sendo repercutido em toda a sociedade e que motivou, em última análise, essa reunião com os embaixadores. Agora, doutor Djalma, estou aqui com a resolução 23.521, de 1º de maio de 2018. A resolução revogado pela resolução 23.567, que essa já é do dia 28 de junho já de 2018. Ou seja, pouco tempo depois, houve uma mudança. Regulamenta o procedimento nas sessões eleitorais que utilizam o modo impressor nas eleições de 2018. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Lá no artigo 3º, ela fala da impressão do voto, destina-se à verificação pelo eleitor da correspondência entre o teor do voto e o registro da impressão, assim como a exibição pela urna eletrônica, já na Lei 9.504/97, no artigo 59, né, que está lá na legislação. E quem foi que votou?
Quem votou está aqui, ó, o ministro Luiz Fux, que era o presidente, né, na época, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Napoleão Nunes Maia, Jorge Múcia, Ademar Gonzaga, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros. Então, ele estava lá, inclusive, em uma reunião informal, ele chegou a dizer, o Barroso, chegou a dizer que eleição não se ganha, se toma. Foi assim, não sei se o senhor ouviu isso, se o senhor sabe dessa informação. Que depois ele disse que ali era uma brincadeira, mas eu sempre aplico um ditado bíblico que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E ele falou lá que eleição não se ganha, não se toma. E ele votou aqui nessa resolução e depois voltou atrás e disse que era inconstitucional. Então, como é que pode uma pessoa, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, que aprova uma resolução e depois vai lá e desaprova e diz que ela é inconstitucional? Como é que fica essa situação? Isso aí, ó, nós somos humanos, nós não somos deuses, nós temos imperfeições. E aí está o ponto nevrálgico desse estresse. Você reportou-se com muita precisão a esse fato que é histórico e incontroverso. O Tribunal Superior Eleitoral, após a edição da lei de 2015, que exigia a impressão do voto, o tribunal, por unanimidade realmente, ele editou uma resolução regulamentando a impressão do voto, inclusive afirmando que no caso de problema na urna, porque às vezes a urna trava, em Santa Catarina, por exemplo, uma urna grande, o senador Espiridião Amin relata isso com muita frequência, uma urna quebrou e perderam-se os votos. Uns candidatos foram prejudicados porque ninguém conseguiu aferir qual era a votação de cada um, porque a urna quebrou. Uma sessão inteira foi perdida. Exatamente. Uma sessão inteira foi perdida por causa de uma urna. E não havia impressão do voto. Então, o TSE realmente regulamentou a impressão do voto. Ora, se o TSE, que tem competência para essa função, em 2018, reconheceu que não havia incompatibilidade entre a impressão do voto e o segredo e a preservação do seu sigilo, não se justifica. Aí fica esse paradoxo, por isso essa tensão que o Brasil está vivenciando e que precisa agora, urgentemente, que essa animosidade seja diminuída, que eu acho que nós temos nesse momento que unir executivo, legislativo e judiciário, buscando uma mediação de um terceiro aí que possa realmente contemporizar isso, para que nós preservemos essa serenidade no dia da eleição. Você não pode imaginar um país conflagrado, tensionado nas urnas, com uma parte da população desconfiada e outra parte achando que vai ser de um jeito e tal, falando em golpe. Isso é uma situação muito desagradável, desconfortável para uma república no século XXI, que já editou, por meios legítimos, através de representantes legitimamente eleitos pelo povo, esses representantes já editaram 4 normas, inclusive na emenda constitucional 135, que o Congresso, como reação legislativa a essa intransigência e não mandar imprimir o voto, essa emenda constitucional ainda assim obteve 229 votos a favor da impressão do voto contra 218, ou seja, não se tratava de matéria de emenda constitucional porque não havia quebra do segredo do voto. E qual é a prova de que não quebra o segredo do voto a sua impressão? É a resolução que você leu aí, essa resolução que o TSE editou. Se quebrasse o segredo do voto, os técnicos que são altamente capacitados, pessoas idôneas do TSE, jamais iriam autorizar ou fazer a minuta dessa resolução para que fosse aprovada pela unanimidade dos integrantes daquela corte. Então, esse estresse, ele pode ser resolvido a partir do momento em que cheguemos à realidade fria dos fatos, cada um reconheça os pontos positivos e os pontos negativos da sua atuação, para que, de forma realmente hábil, de forma despretensiosa, com espírito público voltado para a preservação da normalidade, da serenidade, da alternância do poder,
com a maior transparência e tranquilidade possível para que nós possamos garantir a preservação do Estado democrático de direito, que é uma grande conquista da sociedade. Poder executivo é importante, poder legislativo é importante, Supremo Tribunal, Poder Judiciário, são poderes imprescindíveis para a normalidade da nossa vivência, da nossa vida em sociedade. Doutor Djalma, a mim me causa estranheza o fato do ministro Barroso, né, me corrija se foi o Barroso na época, foi o Barroso, né, de participar de todo o processo técnico da elaboração da resolução, se reunir com os demais ministros, votar favorável e, em seguida, anular tudo que foi feito nessa resolução, pelo seu comportamento, e, acima de tudo, em uma brincadeira, dizer que eleição não se ganha, eleição se toma, e dizer que foi uma brincadeira, mas anular o que ele fez, desaprovar o que ele mesmo aprovou. Me causa estranheza. E é isso que a população precisa, que a população quer, uma análise mais técnica, no caso, feita pelo senhor, que é um especialista em eleição, de que realmente isso não causa uma desconfiança, não é como é que se diz, não é aceitável a desconfiança popular com relação a essa resolução, anulando uma resolução, anulando essa resolução que foi elaborada pela equipe técnica, por uma equipe técnica. Esse é o ponto que gera essa tensão. É uma tensão, é um estresse desnecessário. Por quê? Porque realmente, se você for examinar, não existe possibilidade de você quebrar o segredo do voto com a impressão numa urna, no invólucro, sem contato, que o eleitor não vai pegar naquele voto, só ele vai olhar, teclou, foi lá para a urna, vai embora, ficou ali, para quê? Um plus, não existe nem desconfiança em relação, como o próprio ministro Gilmar Mendes, no voto dele, diz, não há desconfiança, tanto não há desconfiança, que há 27 anos, quando nem existia essa tensão, o legislador já mandava imprimir o voto. Isso é um plus, é uma segurança, é uma tranquilidade para desarmar os espíritos. Então, houve aí um estresse que é absolutamente desnecessário. E realmente agora coloca militar, coloca... É preciso o quê? Calma, serenidade. A alternância do poder é a coisa mais sagrada da democracia. Nós temos que contribuir, cada cidadão, desarmando seu espírito. E os membros desses três poderes devem, urgentemente, refletir sobre os fatos que motivaram esse estresse e, com espírito público, com essa vontade de legar para gerações futuras um ambiente de paz, de prosperidade, de serenidade para a alternância do poder. Por quê, Aécio? Nós estamos fazendo história. O que acontecer no processo eleitoral de 2022 vai repercutir positiva ou negativamente nas eleições que virão. Nós temos sequelas em relação à ruptura institucional por herança dos nossos antepassados. Nós precisamos sepultar essa situação, criar um ambiente de normalidade para que cada eleitor possa, livre, serenamente, chegar no dia lá da eleição, 2 de outubro, e sufragar o nome do seu candidato com a certeza de que o processo eleitoral será limpo, transparente e justo, sendo eleito aquele que a vontade soberana do povo indicar. E falando sobre as urnas eletrônicas, doutor Djalma, temos aqui a participação do Kizar do Pirabu, que pergunta: caso o eleitor veja um problema em sua sessão eleitoral, como deve proceder? Por exemplo, um defeito na urna no momento da votação. Ele deve comunicar imediatamente ao presidente da mesa, e o presidente da mesa vai contactar o juiz eleitoral da respectiva zona para a adoção das providências. Inclusive, por exemplo, quando a urna quebra, se não há condição de funcionamento da urna, aí você tem, prevendo lá na lei, previsto o tema na legislação, o modo como você vai fazer a votação em papel. Porque a máquina apresentar defeito. Quando ela apresenta defeito e não há solução, os técnicos não conseguem recuperar o equipamento, então você vai continuar a votação com cédula de papel. Aécio? Bom, doutor Djalma, esclarecendo para o nosso telespectador que tudo relacionado ao processo eleitoral,
Mas eu lhe pergunto, doutor Djalma, deixando de lado o direito, deixando de lado a hermenêutica, a exegese e a sua impecável oratória, como cidadão brasileiro, o senhor confia na urna eletrônica 100%, ou o senhor, se tivesse a condição de optar, o senhor optaria pelo voto impresso? Não, eu confio na urna. E realmente a urna eletrônica é um avanço. Essa urna foi feita em 1995. Porque quem fez a urna eletrônica? 3 engenheiros do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 3 engenheiros das Forças Armadas, um do Exército, um da Marinha, um da Aeronáutica e um engenheiro do Instituto de Comunicação. Então, esses 7 homens elaboraram a urna, só que a urna precisava da lei para ser implementada. E a lei já exigia a impressão do voto. Então, eu confio na urna. Agora, é claro que se trata de um equipamento. Você tem um carro feito em 1995. A tecnologia desse carro é a mesma em 2022? Claro que ele evoluiu, então nós temos que evoluir, tem que admitir, isso é uma questão da revolução industrial. Nós temos sempre que avançar, e principalmente nessa área de tecnologia. Então eu confio cegamente na urna, mas acho que há legitimidade, porque ninguém detém a representação da soberania popular, senão o parlamento. O poder legislativo é que é o delegado da soberania popular. E a Constituição é muito clara, no parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes. Se os representantes do povo, 1, 2, 3, 4 vezes, exigiram a impressão do voto por meio da lei, que eles estão credenciados para a sua elaboração, nada mais razoável do que aceitar a vontade do soberano do poder. Muito bem, doutor Djalma Pinto, continua conosco aqui, tudo sobre legislação eleitoral. Daqui a pouco nós vamos falar sobre pesquisa eleitoral. Eu, se eu fosse você, não sairia daí, chamaria mais gente para assistir com você e depois iria rever esse programa pelo nosso canal do YouTube lá no TV União ao vivo. Você pode rever esse programa para você saber tudo sobre eleição. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o Seu da Hora. Estamos de volta com o Seu da Hora aqui na sua TV União, já agradecendo a sua participação conosco pelo WhatsApp. Continue participando, mandando sua pergunta, qualquer dúvida sobre legislação eleitoral. E agora nós vamos falar sobre pesquisa eleitoral também. 98101-0984 é o nosso WhatsApp. Se a gente não conseguir responder tudo hoje, a gente continua respondendo amanhã e vai participando com a gente. É muito importante a sua participação. Agora, eu quero falar com você, empresário, comerciante. A TV União está abrindo um novo kit de mídia disponível para você com valores acessíveis para o seu negócio. Então, se você quiser anunciar conosco, o nosso e-mail está aparecendo aí na sua tela, o nosso telefone comercial. A gente envia um consultor até a sua empresa, nós vamos fazer um bom negócio. A propaganda é a alma do negócio, esse ditado é antigo, mas tem outro que diz que quem não é visto não é lembrado. Então, traga a sua empresa para anunciar conosco, com certeza você vai fomentar suas vendas, vai fomentar o seu negócio aqui através da TV União, tá bom? A gente vai continuar falando sobre legislação eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral conta com mais de 150 parcerias no programa de enfrentamento à desinformação. O Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral conta atualmente com 154 parceiros, como redes sociais e plataformas digitais, instituições públicas e privadas, entidades profissionais, entre outros. Criado em agosto de 2019, o TSE firmou inicialmente 48 parcerias, que foram aumentando ao longo desses 3 anos de vigência do programa, que se destina a prevenir e combater as fake news e a desinformação sobre o processo eleitoral, principalmente na internet. Em agosto de 2021, o Programa de Enfrentamento à Desinformação se tornou uma ação permanente do TSE. Os parceiros dividem com a Justiça Eleitoral as seguintes atribuições: monitorar notícias falsas, combater a desinformação com a informação correta sobre a questão abordada, ampliar o alcance de informações verdadeiras sobre o processo eleitoral e capacitar a sociedade para que saiba identificar e denunciar conteúdos enganosos.
Está aí o TSE preocupado com a questão de fake news, de desinformação com relação à eleição. Mas eu até fico assim estranhando um pouco, porque é o próprio ministro, Luiz Roberto Barroso, nós falamos aqui na matéria, tem aqui na resolução, e ele disse lá na Câmara dos Deputados que eleição não se ganha, se toma. A maior desinformação foi o próprio ministro Barroso que trouxe à tona com essa fala, que ele disse que foi uma brincadeira, mas aí como é que a gente vai saber se é brincadeira ou se era verdade, né, doutor Djalma? Ele realmente reconheceu que era brincadeira, mas foi uma fala realmente infeliz. O ministro Barroso é um grande constitucionalista, um cara que tem livros brilhantes, realmente ele é um estudioso do direito, que foi nesse momento infeliz. Todos nós somos humanos, de vez em quando cometemos esses equívocos, e ele naquela ocasião era presidente do TSE, infelizmente contribuiu para criar esse estresse que está sendo vivenciado na República atualmente. Essa desconfiança foi aviltada pela a resolução, a revogação da resolução anterior. Né? Já estava se falando sobre isso. Aí o cara chega, o presidente do TSE, e diz uma coisa dessa, vem com uma fala dessa, no momento em que estava revogando uma resolução que já tinha sido aprovada, que era dada como inconstitucional. O TSE editou a resolução mandando imprimir o voto. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que haveria quebra do segredo do voto, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei que mandava imprimir o voto. Só que realmente não quebra o segredo do voto. Tanto não quebra o segredo do voto que o parlamento votou uma emenda constitucional. Se quebrasse o segredo do voto, a sua impressão na urna eletrônica, nem sequer esse tema poderia ser objeto de emenda constitucional, porque violaria a cláusula pétrea lá do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, que diz que não pode ser objeto de emenda constitucional aquela emenda que vai comprometer o segredo do voto. Doutor Djalma, aí falando, pode falar. Não, eu ia perguntar aqui, doutor Djalma, fazer aqui uma colocação simples sobre segredo de voto. Ele disse, você vai num supermercado, num posto de gasolina, na bodega, em qualquer lugar, e passa o cartão de crédito. Bota o cartão de crédito na maquineta de cartão de crédito lá, e aí, antigamente, imprimia a minha via, sua via. Hoje, com os aplicativos e com as informações todas concentradas no smartphone, a pessoa está lá colocando o cartão de crédito, já recebe a informação aqui no cartão de crédito, mas aí a pessoa lá, o frentista ou o vendedor disse, o senhor vai querer a sua via? Aí você disse sim ou não, eu sempre peço. Mas o cidadão fica lá com a sua via, não fica? Não está quebrando seu sigilo, não? Também? Isso é uma garantia que realmente a tecnologia oferece. Você imprimir, por exemplo, o cidadão diz, olha, tomou o dinheiro emprestado, quanto foi que você emprestou? R$500. Olha, já depositei na sua conta. Aí o cidadão vai ver, só tem 300. Não, mas eu depositei os 500. Rapaz, pois então me mande uma cópia do comprovante. Isso faz parte já do cotidiano da vida dessa sociedade moderna. Pronto. Você falou uma coisa agora, doutor Djalma, que me trouxe à tona aqui um negócio incrível. Na minha mente aqui, eu moro no centro da cidade de Fortaleza. Então eu conheço muita gente pelo centro da cidade ali e os bairros adjacentes. Tem 30 anos que eu moro lá, tenho um convívio, conheço muitos comerciantes, muita gente, e eu resolvo me candidatar a vereador, digamos, certo? E eu sei que a maioria daquele povo ali vota no Colégio Liceu do Ceará. É uma das maiores sessões eleitorais de Fortaleza, é aquela sessão ali do Colégio Liceu do Ceará, ali próximo ao Corpo de Bombeiros. Aí chega a apuração das eleições, eu, candidato, lá fui candidato, tinha uma perspectiva de voto, e a perspectiva é muito, muito, muito abaixo. Digamos que eu imaginei que lá naquelas sessões ali, naquela região ali, eu tiraria 2.000 votos. E aí sai 200 votos. 10% do que eu imaginava. Como é que eu vou contestar isso? Realmente o eleitor também tem o seguinte lado. O eleitor, ele é soberano para dizer em quem ele vai votar só perante a consciência dele. Ele não é obrigado a dizer para ninguém, tanto que o voto é secreto, o ato de votar para não ter constrangimento nenhum. E muitas vezes o eleitor pode dizer para o candidato, ó, estou com você, até porque são vários candidatos. Então é um problema sério você achar que vai ser bem aceito. Dificilmente o eleitor chega para o candidato e diz, eu não voto em você. Realmente ele não vai ter essa descortesia. Por isso que muitas vezes o candidato, na véspera da eleição, diz, eu estou eleito.
E quando ele vai abrir a urna, muitas vezes a decepção é muito grande. É um fato que é típico de a liberdade que o cidadão tem de ter preservado a sua autonomia para votar em quem lhe convier. Mas o que eu quero falar aqui, doutor Djalma, é da probabilidade do candidato ter a possibilidade de ver aquela sessão, de ver os votos daquela sessão. Se houvesse a impressão, não facilitaria mais? Seria, por exemplo, aí seria o seguinte, se vamos supor, são 300 eleitores naquela sessão, 150 eleitores estão lá na frente da casa do candidato dizendo que votaram nele, 150 eleitores. Eu votei nesse candidato. E não apareceram lá, apareceram 30 votos. Aí seria o caso do eleitor, do candidato e dos eleitores realmente terem esse constrangimento e a impressão do voto resolveria de forma definitiva. Doutor Djalma Pinto, vamos falar agora sobre pesquisa eleitoral. É um negócio complicado no Brasil, né? Porque a gente já viu cada coisa com relação à pesquisa e a nossa querida Marília Karen, ela tem algumas perguntas para fazer para você, para esclarecer para os nossos telespectadores. Doutor Djalma, falando aí a respeito da desinformação, uma pesquisa errada neste período que antecede as eleições, qual a consequência que poderia ter? Olha, pesquisa errada. Quando é que você, eleitor, pode detectar ou atestar, constatar que uma pesquisa é errada? Somente a última pesquisa, que é realizada na véspera da eleição, divulgada no dia da eleição, que ela é confrontada com o resultado da urna. Então, a pesquisa, por exemplo, diz que um candidato está a 25 pontos percentuais do outro seu concorrente. Quando as urnas são abertas, ele tem 2 pontos percentuais na frente. Ou seja, aí o eleitor vai dizer assim, essa pesquisa está errada. Ela está fora da margem de erro. A margem de erro é exatamente aqueles números que balizam o acerto da pesquisa. Que a pesquisa pode oscilar para mais ou para menos. Então, é uma obrigatoriedade de toda pesquisa que é registrada na Justiça Eleitoral indicar a margem de erro. Então, se os números da urna apurada pela Justiça Eleitoral, se os números coincidirem com aquela variação dentro da margem de erro para mais ou para menos, a pesquisa estará correta. Se, como é o caso, a pesquisa disse que o cidadão está a 25 pontos percentuais, ele está 2 pontos apenas. Claro que a margem de erro foi extrapolada e muito. Então, o erro grave está comprovado. Qual seria a única saída para a pesquisa não se apresentar como errada, escandalosamente errada? A empresa que realizou a pesquisa deve chegar para a comunidade política e apresentar um fato bizarro, um fato inusitado, que motivou essa discrepância. Por exemplo, o candidato foi flagrado num vídeo agredindo uma mulher. Ele estava agredindo impiedosamente uma mulher. Isso foi apresentado para o público na noite, a pesquisa foi divulgada na televisão de noite, logo depois da divulgação, o vídeo começa a circular nas redes sociais. É claro que aqueles eleitores que tinham simpatia por aquele candidato vão refutá-lo. Isso vai alterar o resultado da pesquisa. Mas, se a pesquisa não aconteceu nenhuma anomalia, nenhum fato inusitado, se não existia propaganda eleitoral, se o candidato não podia mais se encontrar com os eleitores no dia da eleição e a discrepância dos números é realmente acentuada e flagrante, é claro que aquela pesquisa interferiu no resultado da eleição. E a comunidade política, a sociedade brasileira, precisa acordar. Pesquisa eleitoral não pode interferir danosamente na eleição. Por quê? Quando a pesquisa aponta um candidato muito na frente do outro e o outro candidato sem chance alguma, ela está desmotivando o eleitor indeciso de sufragar o nome daquele que não é favorecido. E isso vai, em última análise, iludir a boa-fé do eleitor. Eleição limpa, transparente e justa é incompatível com pesquisa errada por comprometer a normalidade do certame. Doutor Djalma, mas as pesquisas registradas no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral, né, na Justiça Eleitoral, a pesquisa registrada, ela dá uma garantia de veracidade? Olha, seria uma garantia, né? A própria Justiça Eleitoral esclarece
que ela não faz análise, ela não atesta a veracidade, o acerto, o conteúdo. Ela apenas se limita a receber aqueles dados lá, a empresa interessada preenche lá os requisitos, indica quem está pagando, o valor, quem contratou, qual é a margem de erro, quais são quais os números de pessoas que serão entrevistadas, enfim, todos aqueles requisitos, com a quantidade de pessoas, mulheres, sexo masculino, feminino, instrução, etc., locais onde serão realizadas a coleta das amostras. Ela não atesta se a pesquisa está feita corretamente, ela não se responsabiliza por nada. Agora, o que é que acontece? Quando a empresa de publicidade ou a empresa jornalística vai divulgar a pesquisa, ela informa, que é um dever dela informar, o número da pesquisa que está registrado na Justiça Eleitoral. Essa informação passa ao eleitor uma credibilidade que a Justiça não está atestando. A Justiça está atestando apenas que a pesquisa foi registrada preenchendo aqueles requisitos que a lei exige. A exatidão, a observância das regras técnicas, da imparcialidade do realizador da pesquisa, isso não é aferido. Por isso que nós precisamos evoluir para aplicar a sanção de indenização para os danos causados por pesquisa errada àquele candidato que foi alijado da disputa em decorrência do erro. Ninguém pode causar dano ao outro impunemente, salvo naqueles casos que a legislação especifica. E nenhuma legislação autoriza uma pesquisa errada a causar dano a um candidato sem o dever de reparar o dano. Doutor Djalma, uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, não tem nada a ver com pesquisa, mas esses dias eu vi um carro, um veículo, de um deputado estadual aqui do Ceará, 100% envelopado com a foto dele e ele, inclusive, colocou o Bolsonaro lá do lado dele. Ao meu ver, existe uma legislação, existe uma norma, toda uma normativa com relação ao uso de adesivos nos veículos. Um adesivo de 50% de diâmetro do lado esquerdo, do outro lado direito, no capô e aquele vidro traseiro. E esse carro estava 100% envelopado com a bandeira do Brasil, era até bonito, mas com a foto do deputado estadual e do Bolsonaro. Isso é legal? Não, isso aí é que tá. Você tem que cumprir a legislação. A legislação autoriza que você use aquela parte do vidro de trás, aí você pode preencher toda com o seu adesivo. Mas na parte lateral você tem um limite de meio metro que você não pode ultrapassar. E quem realmente infringir a lei é obrigado a retificar e, se não retificar, vai pagar multa. Na realidade, existe até uma legislação de trânsito com relação a isso. O carro só pode ser mudado as suas características em até 50%. Passou de 50%, tem que ir no Detran tirar um documento dizendo que o carro está descaracterizado, que houve uma alteração na característica original do carro, na cor original do carro. E esse veículo estava 100% envelopado. Vidro traseiro, lateral, capô, só não tinha no vidro dianteiro, porque senão o cara não enxergava, né? E a legislação eleitoral, ela ainda é mais restritiva, ela não autoriza realmente que você envelope o carro todo. E principalmente antes da eleição. Então isso é uma irregularidade que está acontecendo aqui no Ceará. Isso aí é verdade, porque você realmente só pode gastar com propaganda a partir do seu registro, do seu pedido de registro com a obtenção da conta e do CNPJ. Aí você pode realmente... Doutor Djalma, foi perguntado aqui no nosso WhatsApp se a obrigação ao voto, isso não é algo que fere a democracia? Essa é uma discussão que está se travando há muito tempo. O voto é um direito, mas também é um dever cívico. O Brasil fez a opção por impor essa obrigação. Existem vários projetos aí, a sociedade ainda deve se debater com isso, mas o fato é que hoje nós reconhecemos na nossa legislação que o voto é um direito do cidadão, realmente a democracia se alimenta do exercício desse direito, mas também é um dever cívico e quem não cumprir esse dever sofre algumas restrições, algumas sanções que estão previstas na lei.
E eu Doutor gostaria... Djalma. Desculpa, Marília, pode perguntar. Gostaria de registrar que a participação do nosso telespectador que tem enviado a sua participação. Temos aqui o Rodrigo Cabral, o Antônio Carvalho, a Ivoneide, Simone Paixão, Roberto, Francisco Lucena, Alci Menezes, Dalila Russo e tantas pessoas aqui que participaram conosco de mais uma edição do Da Hora. Aécio? Meu querido Djalma, nós estamos já chegando quase ao final do programa, mas rapidinho eu perguntar aqui para o doutor Djalma, questão de segundos, se existe alguma fórmula da gente reduzir o nível de corrupção na política, no serviço público. Esse problema da corrupção no Brasil, ele é um problema histórico, que requer um desafio muito grande das gerações. Como é que você começa a combater a corrupção? Primeiro, sedimentando, a partir da escola do ensino fundamental, a ideia de que dinheiro público é coisa sagrada. Quem vai exercer o poder em qualquer nível, estadual, federal, legislativo, executivo ou judiciário, tem que ter esse compromisso de respeitar o dinheiro público. Dinheiro público não nasce em árvore nem cai do céu, sai do bolso de você, cidadão. Por isso, cada pessoa que vai lidar com o dinheiro público, na concorrência, na construção de estradas, etc., tem que ter esse compromisso de zelar. E aquelas pessoas que não zelam o dinheiro público, que envolvem seu nome com corrupção, sofrem a sanção social, são desprezadas no curso da vida, sobretudo na velhice. Muito bem, é uma questão de educação, né? Nós estamos chegando ao final do nosso Da Hora. Muito obrigado pela sua audiência, agradecer ao doutor Djalma Pinto mais uma vez. Toda sexta-feira estaremos aqui, doutor, a bancada é sua. E os telespectadores são seus também. Olha, uma alegria grande retornar aqui. Quero cumprimentar os telespectadores que mandaram essas mensagens realmente estimuladoras e ter a certeza de que nós poderemos construir uma nação realmente forte, com vitalidade, com respeito à impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e vamos tirar esse estresse. Nós precisamos urgentemente de reunião entre os membros, os integrantes da cúpula, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, para encontrarmos uma mediação para que nós possamos ter eleições transparentes, limpas, com certeza de que aquele que foi eleito assumirá o poder, exercendo a delegação do soberano que é o povo. Muito obrigada mais uma vez, doutor Djalma, e muito obrigada a você, nosso telespectador querido, que esteve conosco em mais uma semana. Nós aguardamos você na próxima segunda-feira e desejamos aí um fim de semana abençoado. Até mais. Tchau, tchau. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.